cheio de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Já convosco, Ele está no meio de nós. proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Para quem não me conhece, eu sou o padre René Viana, aqui da comunidade Canção Nova. Hoje eu tenho a alegria de subir a este altar pela segunda vez para celebrar o sacrifício da Santa Missa. E tenho 34 dias de padre. E sou a pessoa mais feliz que existe na face da terra. Eu tenho certeza que eu sou mais feliz do que você. Nós temos a alegria e a graça de poder estar nesse dia celebrando uma solenidade que para a igreja é muito importante, que é a solenidade do batismo de Jesus. Com essa solenidade, nós estamos encerrando o tempo do Natal do Senhor. Não sei se você sabe, mas o Natal, na igreja, ele não é só um dia, não é o dia 25 somente. Ele se estende por um tempo dentro da liturgia. E esta solenidade é a solenidade que encerra esse tempo do Natal do Senhor, que começou com a noite do dia 24, quando celebrávamos a missa da noite de Natal. No dia 25, celebrávamos o Natal. No domingo seguinte, nós celebrávamos a solenidade da Sagrada Família de Nazaré, porque aquele que nasceu no Natal para nós, se encarnou no seio da Virgem Maria, ele veio de uma família, para nos mostrar que a família é uma instituição divina e uma instituição sagrada. Depois celebrávamos também a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro. E essa solenidade é muito importante, porque ela não tira o foco do menino Jesus e coloca na Virgem Maria. Muito pelo contrário,
Se nós estamos celebrando e declarando que a Virgem Maria, ela é mãe de Deus, é porque nós antes estamos declarando que aquele menino que nasceu no Natal é Deus. Então nós estamos olhando para Jesus e honrando a Virgem Maria pela escolha que Deus a fez e pelo sim que um dia ela deu. Então essa também é uma outra grande festa que nós celebramos nesse tempo do Natal. Depois, no domingo passado, nós celebrávamos a solenidade da Epifania do Senhor, a manifestação de Jesus, quando ouvíamos no Evangelho o relato daqueles 3 reis magros que vão ao encontro de Jesus. E chegando ao encontro de Jesus, eles reconhecem ali a humanidade de Jesus, eles reconhecem a divindade de Jesus e eles reconhecem a salvação que Ele nos traz. São os 3 presentes que os magos levam até Jesus. E hoje nós estamos encerrando esse tempo celebrando a festa, a solenidade do batismo de Jesus. E aí você pode trazer no seu coração uma pergunta, que parece que não tem nada a ver celebrar até então o menino Jesus, a fragilidade de uma criança, e agora nós damos um pulo na história e estamos celebrando Jesus que é batizado. Pelos relatos dos estudiosos da Sagrada Escritura, isso aqui deve ter acontecido por volta da idade de 30 anos de Jesus. Então, nós estamos tirando o olhar da fragilidade da criança que nasceu e, de repente, nós estamos olhando para Jesus na sua vida adulta. E o que significa isso? Isso ainda faz parte do tempo do Natal? O Natal não é só o nascimento de Jesus? Não. O Natal não é somente o nascimento de Jesus, o Natal é a manifestação de Jesus. E a manifestação de Jesus se acontece em todas essas solenidades que a igreja nos dá a graça de celebrar. Inclusive na de hoje, que nós olhamos e celebramos Jesus, que está sendo batizado no Rio Jordão por João Batista. Porque a missão de Jesus começou no momento em que ele se encarnou no seio da Virgem Maria. Mas a missão pública da vida de Jesus começa agora, quando o Pai aparece e dá testemunho do Filho. É isso que nós encontramos no Evangelho de hoje. É esse o relato que nós encontramos no Evangelho de São Mateus. E eu queria passar com você os trechos desse Evangelho, porque eles têm muito a nos ensinar a respeito do batismo de Jesus e a respeito do nosso batismo, a respeito do meu e do seu batismo. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Por que Jesus vai ao encontro de João? Por que Jesus vai ao encontro do Batista? Porque João Batista havia se declarado como aquele que viria antes do Messias para preparar os caminhos do Senhor. João Batista havia se declarado como aquele que batizaria, levando o povo à conversão dos seus pecados, para que, convertidos dos seus pecados, eles pudessem esperar o Senhor que viria, o Messias esperado pelo povo de Israel. Mas aqui há um detalhe importante. O batismo de João era um batismo de conversão. Era um batismo em que entra-se um pecador e sai alguém que se arrependeu dos seus pecados. Sai alguém convertido daquelas águas. Era um compromisso, era um sinal visível desta conversão que se carregava dentro do coração do povo pela dureza da pregação que João apresentava. Só que agora nós estamos diante de um problema bíblico, porque se o batismo de João é um batismo de conversão, por que Jesus vai ser batizado? Se Jesus não tem pecado. Por que Jesus precisa se converter ou não? Sim ou não? Não. E por que Jesus vai ser batizado? E aí é nesse dilema que João, que já havia olhado para Jesus e havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, que já havia apontado para o Messias em Jesus, agora ele questiona Jesus e diz o evangelista: mas João protestou dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus imediatamente responde. Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. Por enquanto, deixa como está,
porque nós devemos cumprir toda a justiça. Aqui está o segredo que o Evangelho de hoje nos apresenta. Aqui está para nós um grande significado do batismo de Jesus. Primeiro, que Jesus nos mostra que em tudo Ele assumiu a nossa condição humana, a ponto de se aniquilar para poder receber um batismo que Ele não precisava receber, para nos dar o exemplo. Assim o Catecismo da Igreja fala para nós, para nos dar o exemplo e o modelo de como nós deveríamos viver a vida de cristão. Como eu e você deveríamos viver uma vida de alguém que nasce de novo pelas águas do batismo, se abaixando, se aniquilando, entrando naquelas águas. É tão bonito. Hoje, na liturgia das horas, nas laudes, uma das antífonas que nós rezávamos, dizia justamente a respeito disso. Olhava para este evangelho e dizia que o Senhor estava sendo batizado pelo seu servo. O Senhor está sendo batizado pelo seu servo. Para nos mostrar aquilo que São Paulo fala na carta aos Filipenses, o capítulo 2, ele se aniquilou em tudo. A nossa condição humana, ele se abaixou na qualidade que ele não deveria se abaixar, mas ele se abaixou para alcançar a mim e a você, para alcançar a nossa condição. Por isso que o batismo de Jesus não é simplesmente um batismo de conversão, mas é um modelo daquilo que eu e você precisamos viver. E um determinado momento em que Jesus ele entra nas águas, ele santifica aquelas águas. Continua para nós o Evangelho. João concordou. Por que João concordou? João concordou porque Jesus diz, nós precisamos cumprir toda a justiça. E justiça, dentro do Evangelho de São Mateus, é o cumprimento da vontade de Deus. Justiça é justo é aquele que faz a vontade de Deus, segundo o Evangelho de São Mateus. Então, quando Jesus está dizendo, precisamos cumprir toda a justiça, Ele está dizendo, precisamos cumprir a vontade de Deus. Precisamos fazer tudo como Ele estabeleceu que deveria ser feito. Como Ele estabeleceu que deveria acontecer, nós precisamos fazer assim, João. Então, respeita, João, e me batiza. E João batiza Jesus, e Jesus é batizado. O versículo 16 diz, depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Esse detalhe que Mateus nos apresenta, ele é muito importante. Jesus, ele é batizado dentro da água e ele sai da água. E continua o evangelista. Então, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. Eu não sei se você consegue fazer essa analogia, mas o que Mateus está nos falando aqui é que está acontecendo a mesma coisa que aconteceu na criação. Mateus ele está aqui invocando a memória do povo judeu para o livro do Gênesis, para voltar nos escritos do livro do Gênesis, quando o Espírito pairava sobre as águas. E aqui nós estamos de novo, diante de uma nova criação. O Espírito está pairando sobre aquelas águas da qual Jesus saiu. O Espírito está pairando sobre aquelas águas. Por quê? Porque ao entrar naquelas águas, Jesus santificou toda e qualquer água que é usada para nós no nosso batismo. Jesus santificou aquelas águas e uma vez santificada por Ele, agora elas se tornam a porta de entrada para uma vida nova, a porta de entrada para uma nova criação, uma nova aliança está sendo estabelecida aqui. Jesus, ao ser batizado por João, ele está nos mostrando que nós precisamos agora nascer da água e do Espírito, nós precisamos nascer novamente e nascemos pela graça do batismo. Olha para a pessoa que está do seu lado, senão ela vai dormir. Olhou para ela? Só olha. Está dormindo já, né? Se estiver dormindo, você acorda ela aí. Pergunta para ela assim, qual foi o dia do seu batizado? Bora? Ela falou ou não? Hã? Sim ou não? Agora olha para ela de novo e pergunta assim, qual é o dia do seu aniversário? Ela sabe o dia do aniversário dela? Meus irmãos,
O dia do nosso aniversário de batismo é muito mais importante do que o nosso aniversário de vida. É muito mais importante. Eu fui batizado no dia 23 de agosto. Para mim é o meu aniversário de batismo. O dia que a igreja celebra Santa Rosa de Lima. Num desses dias litúrgicos eu fui batizado. Por que, meus irmãos, precisamos trazer? Porque no dia em que nós fomos levados, ou que fomos até a pia batismal, naquele dia nós nascemos como um homem novo. Por isso que os padres da igreja, eles são tão sábios, meu Deus. Os padres da igreja olhavam para a pia batismal e enxergavam na pia batismal as águas em que nós éramos afogados e morríamos afogados. Por isso que o batismo antigamente não era feito numa pia assim, era feito numa piscina. Numa grande piscina. Eu acho tão bonito o batismo da igreja de Santo Agostinho, o batistério da igreja de Santo Agostinho, que era uma grande piscina com 7 degraus descendo e 7 degraus subindo. 7 degraus descendo com o nome dos 7 pecados capitais e 7 degraus subindo com o nome dos 7 dons do Espírito. Porque no dia em que nós somos batizados, nós abandonamos uma vida de pecado, afogamos essa vida de pecado nas águas e ressurgimos como um homem novo, como uma mulher nova, ressurgimos das águas do batismo, criados novamente. Por isso que o mesmo Santo Agostinho, comentando o Evangelho de São João, vai olhar para mim e olhar para você e dizer que a obra que Deus faz na nossa vida no dia do nosso batismo é maior do que a obra da criação inteira. E eu vou te explicar por quê. Mas a obra que o Senhor fez no dia em que você foi batizado é maior do que a obra que Deus fez criando o mundo inteiro. Então, dever de casa, quando você chegar, você vai procurar saber qual foi o dia do seu batismo. E se você não souber, você vai bater na porta da igreja, vai pedir para procurar lá no livro de registros, porque lá vai estar escrito o dia em que você foi batizado. Porque esse dia é o dia mais importante das nossas vidas. Porque naquele dia, nós não nascemos simplesmente para uma vida humana, nós nascemos para a eternidade. No dia do nosso batismo, nós nascemos para o céu. No dia do nosso batismo, os nossos nomes passam a ser inscritos no céu. Eu sempre gosto de dizer no batizado, para os pais, o melhor presente que vocês podem dar ao filho de vocês é o batismo. Olha, você pode ter dinheiro, você pode não ter dinheiro para comprar um iPhone para o seu filho, você pode não ter dinheiro para dar o que ele quer, mas se você já deu a ele o batismo, você deu o maior de todos os presentes que ele poderia receber. Sabe por quê? Porque se um dia essa criança que é batizada e é levada à igreja pelos pais, ela é batizada e chega no céu, se um dia ela chega na eternidade, se um dia ela chega a contemplar a face de Deus, é porque o pai e a mãe um dia levou até a pia batismal para que naquele dia ela pudesse ser batizada. Porque o batismo nos abre as portas do céu. Foi isso que aconteceu com Jesus. O céu se abriu e o Espírito desceu sobre aqueles que ali estavam, dando testemunho, e aqui vem a parte mais importante do Evangelho. Versículo 17, último versículo do Evangelho. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Meus irmãos, aquilo que o Espírito dá testemunho, aquilo que o Pai dá testemunho, no momento do batismo de Jesus, é o que acontece na minha e na sua alma quando nós somos batizados. No dia do nosso batismo, nós temos os nossos pecados apagados, mas não só isso. Isso muita gente sabe, que no dia do batismo nosso pecado é apagado, nosso pecado original ele é apagado de uma vez por todas. Muitos de nós sabemos, mas muitas vezes o que nós esquecemos é que no dia do nosso batismo nós nos tornamos filhos de Deus. E esse é o maior de todos os presentes que eu e você poderia receber, ser chamado filho de Deus. Ser chamado filho de Deus, porque naquele dia nós somos como que adotados pelo Pai. O Pai nos adota, o Pai nos traz para perto, o Pai olha para nós e enxerga em nós os traços do seu Filho Jesus.
E olhando para nós, enxergando os traços do menino Jesus, enxergando os traços de Jesus, ele diz: este também é o meu filho. No dia do nosso batismo, espiritualmente, nós humanamente não ouvimos, mas espiritualmente o Pai olha para nós que estamos sendo batizados e diz: este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Também nós recebemos o testemunho de Deus na hora em que somos batizados, porque naquele dia, meus irmãos, nós nos tornamos filhos, filhos adotivos, mas filhos. O problema, desculpa a expressão, o problema é que a gente é muito safado. E nós não vivemos como filho de Deus. A gente olha aqui, o mosaico do Pai das Misericórdias e encontramos aqui expresso aquela parábola do Evangelho de São Lucas, que fala do filho pródigo, que eu acho que todos nós aqui já ouvimos uma vez na vida e conhecemos. E olhamos muito para esse bendito deste filho, que voltou arrependido, depois de ter ido e gastado todos os bens. Mas a gente esquece daquele bendito, daquele filho mais velho que ficou dentro de casa. E que na hora que ele se revolta, ele olha para o pai e diz assim: mas como? Esse teu filho foi lá fora, gastou tudo que ele tinha, gastou a herança que ele tinha, e o Senhor o acolhe de novo? O Senhor vai matar um novilho gordo para ele? Eu estou contigo o tempo todo, e tu nunca fizestes isso comigo. Tu nunca matastes um novilho gordo para mim? Questiona o filho mais velho. De repente o pai olha para ele e diz assim: tudo o que é meu é teu. A nossa condição de quem está dentro da igreja é a condição do filho mais velho. É a condição, desculpa a expressão mais uma vez, se você não se encaixa nisso, desconsidera. É a expressão de alguém que é safado e que é filho de Deus, mas não vive como filho de Deus. A expressão de alguém que está dentro de casa e tem direito sobre todas as coisas do Pai. Eu tenho direito porque eu sou filho de Deus. Eu tenho direito sobre tudo que é a herança do meu Pai, mas eu não usufruo, eu não toco. E aí na hora em que a inveja bate no meu coração e que eu vejo o pai fazendo com o outro, meu irmão, eu olho para aquele dali que está recebendo e tenho inveja dentro do meu coração, porque muitas vezes a nossa condição é essa condição de filho mais velho, que foi batizado, que recebeu todas as graças de Deus, que recebeu toda a herança que poderia receber, mas que não vive nada do que recebeu. E aqui, meus irmãos, aqui nós chegamos no centro da liturgia e daquilo que eu queria trazer para nós nesta tarde, neste encerramento deste acampamento Revolução Jesus, que trouxe como tema essência. Meus irmãos, a nossa verdadeira essência é ser filho de Deus. Essa é a nossa verdadeira essência. É isso que nada e ninguém vai apagar. Durante um tempo aí para trás, tinha um bando de gente doida que estava aí fazendo umas experiências erradas em faculdade, um bando de jovem também, fazendo experiências erradas em faculdades, e aí começavam a querer um certificado de desbatismo. A pessoa ela queria ser desbatizada. Ela um dia foi e ela queria agora ser desbatizada. Ela queria negar o batismo que um dia ela recebeu. Besta, não pode. Não tem como, porque no dia em que nós nos aproximamos daquela pia batismal, o que aconteceu na nossa alma, ninguém apaga. Nada nem ninguém apaga. Nada nem ninguém apaga a dignidade de filho de Deus que nós recebemos naquele dia. Não é possível apagar aquilo que nós recebemos no dia do nosso batismo, você queira ou não. Você pode chegar dentro da sua casa revoltado com seu pai, revoltado com sua mãe, olhar na cara dos dois e dizer assim: a partir de hoje, você não é mais o meu pai e você não é mais a minha mãe. Vai acontecer alguma coisa de diferente? Vai deixar de ser pai e mãe? Não vai. Naquele dia em que fomos batizados também, não adianta chegar para Jesus e dizer assim: agora eu não quero viver mais nada do que eu assumi. Problema seu que não quer viver mais nada, mas você não deixa de ser filho de Deus. E até mesmo quando estamos manchados por uma vida de pecado, há algo pequeno que para nós simboliza a dignidade que nunca foi perdida. Somos filhos de Deus. E aqui, meus irmãos, a gente não tem noção do que significa ser filho de Deus.
A gente acha que ser filho de Deus é qualquer um. Então eu sou mais um no meio da multidão. Olha para o seu lado aí, olha para o povo que está aqui dentro do santuário. É olhar para o povo e dizer assim, todo esse povo que está aqui dentro é filho de Deus. Então, eu sou mais um desses filhos de Deus. Não, você não é mais um filho de Deus, você é o filho de Deus que Ele ama por inteiro. Se existisse só você na face da terra, Ele enviaria Jesus para te salvar também. Porque você é amado de forma única e de forma individual. Por isso que, num processo de libertação, a gente precisa ajudar aquela pessoa que está se desvencilhando de uma vida completamente marcada por um pecado, por um ocultismo, por algo que aconteceu. Nós precisamos ajudar aquela pessoa a tomar consciência de que ela é filha de Deus. Ela é filha de Deus. Tomar consciência de que ela é amada por Deus e que Deus nos ama acima de tudo. Ele não aceita o nosso pecado, mas Ele nos ama acima do nosso pecado. Esses tempos atrás eu mandei uma mensagem para o Padre Sidney e disse assim, Padre, olha, uma das coisas melhores de ser padre é escutar a confissão do povo. Meu Deus do céu, é maravilhoso. Não porque eu estou ouvindo os pecados que o povo está trazendo, mas é porque eu olho para aquele coração arrependido e eu vejo naquele coração arrependido a graça de Deus acontecendo. Eu tive a experiência de atender uma confissão esses tempos atrás e eu ouvia um jovem que fazia anos que não se confessava e ele chegou com um coração assim, dilacerado. Nem ele chegou naquela confissão sem acreditar que ele poderia ser perdoado por Deus. E era bonito de ver, na hora que ele contava os seus pecados, ele chorava de soluçar, arrependido daquilo que ele havia feito. E ele se levantou daquela cadeira, saiu daquela capela, recobrando a dignidade de filho que ele havia perdido. A dignidade de ser filho de Deus. E um pai que sempre nos ama, que sempre nos acolhe, um pai que abre as portas do seu coração para me receber e para te receber. Esta é a graça que nós tocamos e que nós experimentamos quando nós falamos do nosso batismo. Por isso, meus irmãos, precisamos levar mais a sério a experiência que um dia nós vivemos. Precisamos levar mais a sério a consciência de que nós somos chamados a ser filhos de Deus. Porque a base de tudo está em ser filho de Deus. Por isso que quando nós pregamos para aqueles que estão se convertendo, o primeiro tema do querigma é o... O primeiro tema do querigma é o amor de Deus. Porque antes de acusar, antes de mostrar o pecado, é preciso mostrar que o amor, ele é maior do que o pecado. Maior porque aquela pessoa que ali está é filha de Deus. Se nós tomássemos consciência de que nós somos filhos de Deus, nós seríamos os verdadeiros revolucionários que o mundo está precisando. Eu não estou falando de revolucionário que pega cartaz e vai para o meio da rua. Eu não estou falando de revolucionário que pega e se filia a um partido político achando que vai mudar o mundo por causa disso. Eu não estou falando de ideologia, de revolucionário que acha que vai mudar o mundo a partir de uma ideologia, a partir de uma forma de pensar. E a pessoa ela fica tão vidrada nisso que ela acha que ela é a única pessoa que pensa certo. O mundo inteiro está errado e eu estou certo, porque a minha ideologia, a minha forma de pensar, ela pode revolucionar o mundo, ela pode transformar o mundo e eu tenho a salvação para o mundo. Besta. Não é essa a revolução que Jesus vem nos chamar. A revolução que Jesus vem nos chamar é a revolução para você e eu tomarmos vergonha na nossa cara e assumirmos que nós somos filhos de Deus. Porque se reconhecermos que somos filhos de Deus, nós seremos os verdadeiros revolucionários que o mundo está precisando. Esse santuário estaria muito mais lotado se eu e você dessemos testemunhos da filiação que um dia recebemos no nosso batismo. Se as pessoas olhassem para mim e para você e tivessem vontade de vir para a igreja e não um ranço da igreja. Assim, nós seríamos de verdade os filhos de Deus e os revolucionários que nós estamos pregando aqui durante todo esse final de semana.
A verdadeira revolução Jesus está marcada na nossa essência. Por quê? Porque nós somos chamados a ser filhos de Deus. E se você não está vivendo como filho de Deus, está na hora de levantar. Está na hora de sacudir a poeira do seu pecado. Está na hora de voltar e se reconhecer como um verdadeiro filho de Deus. Está na hora de voltar e se deixar conduzir pela graça do Espírito. Está na hora de voltar a escutar o testemunho do Pai sobre nós. Este é o meu filho amado. Meus irmãos, quando nós entendemos que pela graça de Deus nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos até pessoas mais humildes. Porque aquilo que você faz na igreja e aquilo que você faz dentro do seu ministério não está fundamentado na sua capacidade humana. Aquilo que você vive, aquilo que você exerce na sua vida, aquilo que você vive na sua vocação, está fundamentado no fato de que você é filho de Deus. Está fundamentado no fato de que nós somos chamados a ser filhos. E esta consciência de filho me dá todos os direitos sobre aquilo que o Pai me dá como herança. Me dá todos os direitos sobre aquilo que o Pai me dá como herança. Por isso, se eu tenho a capacidade de me reconhecer como um verdadeiro filho de Deus, eu não vou nunca me envaidecer com o sacerdócio que Deus me deu. Porque não foi pelas minhas forças, nem pelos meus merecimentos. Deus me deu porque antes eu sou filho. E como filho, Ele me ama. Ele me ama. Quando você pegar o microfone lá no seu grupo de oração, na sua comunidade, para poder pregar e anunciar a palavra, você nunca vai se ensoberbecer. Você nunca vai se orgulhar, porque você vai subir naquele ambão, você vai subir naquele presbitério para falar sobre a palavra de Deus, tendo consciência de que você não merece estar ali, mas que pela capacidade de ser filho de Deus, você pode, como um filho de Deus, falar aquilo que o Pai manda você falar. Isso acontece na nossa vida, isso acontece na nossa história, isso acontece no nosso coração, isso acontece dentro de nós. Quando tomamos essa consciência, o projeto da sua vida para esse ano de 2026 é retomar a consciência de que você é filho de Deus. Essa é a essência do revolucionário, essa é a essência daquele que se encontrou com Jesus, essa é a essência daquele que, depois de batizado, toma posse de uma vida nova que recebeu. Essa é a essência. Essa é a essência daquele que nasce daquelas águas do batismo. Eu falava sobre os padres da igreja, e os padres olhavam para a pia batismal e diziam que a pia batismal era aquele mar em que nós morríamos afogados. Mas os padres da igreja também olhavam para a pia batismal e diziam que ela é o útero da igreja, porque dela nascem os verdadeiros filhos de Deus. Eu não sei se você sabe, mas você já é um homem novo. Você já é uma mulher nova. Você já é porque você recebeu naquele dia do seu batismo, quando você foi levado até a pia batismal. Naquele dia você recebeu a dignidade de filho e você foi recriado. Por que o batismo ele é tão grande? Por que esse sacramento é tão grande na nossa vida, meus irmãos? Porque ele nos abre as portas do céu e aquilo que era impossível, um ser humano, chegar ao céu, pelo batismo, nós podemos chegar. Pelo batismo. Se um dia você chegar no céu, é porque você foi batizado. E a igreja, ela nunca teve a coragem de se pronunciar, dizendo como nosso Senhor fará com aqueles que não são batizados e morrem dessa forma. A igreja não sabe. A única coisa que a igreja sabe é que o caminho garantido para a nossa salvação é o batismo. É isso que nós sabemos e é isso que nós anunciamos. Por isso que nós levamos as crianças para serem batizadas. Porque se no dia em que somos batizados, o céu se abre para nós, quanto antes ele se abrir, melhor. Quanto antes ele se abrir, melhor. Mas aqui, meus irmãos, eu queria pular um pouco mais nessa liturgia, e eu queria falar de uma expressão que nós usamos comumente no nosso meio, e você já deve ter escutado esse final de semana inteiro falar sobre isso. E às vezes a gente não entende, que é a bendita da frase,
Batismo no Espírito Santo. O que significa esse negócio de batismo no Espírito Santo? Eu já fui batizado um dia. Eu já fui batizado lá atrás, quando criança. Por que falar de novo a respeito de um batismo no Espírito? Por que falar de novo a respeito de um batismo no Espírito, se um dia eu já fui batizado? Por que falar de novo sobre o batismo no Espírito? Esse batismo, aquele batismo não vale mais e agora eu preciso fazer uma outra experiência? Não. O batismo no Espírito é uma graça que o Senhor nos concede, uma graça que o Senhor concede a mim e a você, uma graça que Ele nos concede para, eu vou usar uma palavra que está um pouco na moda, né? Para reativar aquilo que nós recebemos no dia do nosso batismo. Não adianta eu entregar para você um grande presente e você levar para casa e deixar ele na estante, se você não usa. Não adianta você receber uma grande dádiva de Deus e uma grande graça de Deus, se você não usufrui desta graça. E por isso, muitas vezes nós somos cristãos, caminhamos na igreja, caminhamos com Jesus Cristo, mas a gente vive uma vida semelhante com quem nunca ouviu falar de Jesus. Por isso que, às vezes, nós não trazemos no nosso coração uma verdadeira conversão, sabe? Aquela que muda a nossa vida, aquela que muda a nossa história. A gente não traz isso no nosso coração. A gente não reconhece a capacidade de ser verdadeiro filho de Deus, a capacidade de se entregar e de se ofertar a Deus. Aí o Senhor nos concede uma graça, a graça chamada batismo no Espírito Santo. Esta graça, batismo no Espírito Santo, é o Senhor fazendo com que tudo que está dentro de nós possa ser reativado. A graça que recebemos no batismo, ela possa ser reativada dentro de nós. Imagina comigo uma casa com toda uma fiação elétrica. Uma casa, ela tem tudo instalado, ela tem as luzes, ela tem as tomadas, ela tem tudo instalado para que ela possa funcionar. Mas para que ela possa funcionar, eu preciso abrir a caixa de energia e ligar o disjuntor, para que aquela energia que está chegando naqueles fios possam correr pelos fios daquela casa inteira e a casa inteira possa ser tomada daquela energia. Essa é a graça que nós chamamos de batismo no Espírito. A estrutura do Espírito está dentro de nós. Naquele dia do nosso batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, moradas de Deus, inabitação da Trindade. Naquele dia Deus começou a morar dentro de nós, mas nós desprezamos muitas vezes. Nós vivemos uma vida como se Deus não existisse, vivemos uma vida longe e distante da presença de Deus. Agora Ele chega para nós, nos dando uma graça, a graça deste Espírito que vem e que bate na nossa porta, porque o batismo no Espírito Santo não é invasão. O batismo no Espírito Santo é um convite de Deus. Se você abre ao menos um pouquinho o seu coração, o Espírito Santo ele entra como essa corrente elétrica entra dentro daquela fiação de uma casa que nunca funcionou e liga tudo, fazendo com que você seja tomado por uma verdadeira corrente elétrica, fazendo com que você seja tomado por uma verdadeira energia, fazendo com que você seja novamente possuído pelas graças que você recebeu e estavam escondidas dentro de você. Por isso que nós pregamos tanto e falamos tanto a respeito de batismo no Espírito, porque Deus privilegiou o nosso tempo com essa graça, a graça de reativar a grandiosidade do batismo que um dia recebemos. Nós não estamos falando de um novo batismo, nós não estamos falando em voltar para a pia batismal, nem estamos falando como Nicodemos de nascer de novo do ventre da nossa mãe. Batismo no Espírito não é isso. Batismo no Espírito Santo é simplesmente colocar para funcionar o que está dentro de você e que você nem sabe, e que você nem imagina, mas que você recebeu no dia que você foi batizado. Dons, carismas, ministérios que estão dentro de você, e Deus querendo salvar o seu povo, e você não dando atenção ao que Deus está falando, e Deus querendo fazer com que a palavra dele chegue ao coração de outros, e você ocultando um dom de pregação que está dentro do seu interior. Deus querendo curar o seu povo e você ocultando um dom de cura que está dentro de você. Deus querendo fazer milagres como Ele fez há décadas atrás. E era tão extravagante de ver pessoas levantar de cadeira de roda, de ver pessoas em câncer terminal sendo curadas.
Eu lembro de uma história do Padre Jonas, num desses cenáculos que o padre corria o Brasil inteiro para fazer. Levaram ao Padre Jonas uma mulher que estava num câncer terminal. Diz os relatos de quem estava, que o Padre Jonas rezou por ela, colocou a mão na cabeça dela e começou a rezar por ela, pedindo a cura daquela enfermidade, num câncer terminal. O padre pedindo a cura daquela enfermidade. O que aconteceu? Nada. Para ser ainda mais extravagante, quando o Padre Jonas tirou a mão da cabeça daquela mulher, veio o cabelo dela junto com ele. Veio cabelos dela, né? Para mostrar o nível que estava a enfermidade. Mas depois, essa mulher voltou e deu testemunho de que milagrosamente ela foi curada. Isso não é história do passado, isso é história do presente. Deus quer curar, Deus quer fazer, e deixa eu te dizer, Deus quer fazer na autoridade de filho que você porta, como um filho de Deus enviado em nome dEle. Por isso que os primeiros cristãos, quando eram batizados, e ali no início do cristianismo, acontecia o batismo mais comum, era o batismo de adultos. Os adultos vinham a ser batizados na pia batismal. E diz relatos dos primeiros cristãos que eles ficavam na expectativa por saber qual dom, qual carisma do Espírito aquele que foi batizado iria manifestar. Porque era natural a vida carismática, era natural a vida no Espírito, era natural se deixar conduzir pelo Espírito, a ponto de que, batizado pelo Espírito, ele venha a fluir em mim. Ele venha a fluir em mim. Ele venha a fluir em mim. Você pode estar dizendo assim, mas eu já recebi a graça do batismo no Espírito. Recebeu, mas você ainda não esgotou o Espírito Santo. Você já recebeu a graça do Espírito, mas talvez você ainda não tenha transbordado no Espírito. Você já recebeu um reavivar de Deus dentro do seu coração, mas você ainda não usou toda a potência que você tem como um filho de Deus. Porque aí, no momento em que assumirmos esta graça, no momento em que o Espírito vem e liga essa corrente elétrica e nos faz ser possuídos e nos faz ser tomados por esta graça, meus irmãos, acabou. A nossa vida muda de uma hora para outra. Nós começamos a fazer uma experiência de Deus que um dia nós nunca fizemos. Nós começamos a fazer uma experiência do Espírito que um dia nós nunca fizemos. Nós começamos a nos abrir à graça de Deus e Deus começa a nos usar como filhos, como nós nunca deixamos que Ele use. Nós começamos a obedecer à voz de Deus como nunca. Esta é a graça do batismo no Espírito, é essa atualização, é esse renovar daquilo que está dentro de nós. É o Espírito Santo recordando a nossa essência de revolucionários. É o Espírito Santo recordando para mim e para você, jovem, que nós somos revolucionários em Jesus. Em Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Eu queria te convidar a se abrir à graça do Espírito. Olha, eu sei que você pode estar cansado, com muito calor. Eu estou mais calor do que você. Você pode estar cansado, você pode estar pensando na hora de ir embora. Você pode estar pensando que você tem que pegar a estrada ainda para chegar em casa ainda hoje. Você pode estar com um monte de coisa na sua cabeça. Se desliga de tudo isso e recorda nessa hora que você é filho de Deus. E recorda que você é filho de Deus. E como filho de Deus, se abra à graça do Espírito nesta hora. Se abra à graça do Espírito Santo e deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te direcionar. Deixa Ele alcançar a sua vida. Deixa Ele alcançar a sua história nessa hora. Deixa Ele te mostrar que Ele não é um pai distante, nem é um pai infiel, mas que Ele é um verdadeiro amigo que está dentro de você. Eu quero te pedir, Jesus, que nesta hora, nesta Santa Missa, em que nós nos voltamos para o altar para celebrar, Senhor Jesus, a graça do Teu batismo,
e olhando para o teu batismo, recordar também o nosso batismo. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que sobre nós nesta hora seja renovado, Senhor, a força e a potência do teu Espírito. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que a atmosfera desse lugar venha a mudar. Eu quero te pedir, Jesus, ousadamente, na autoridade de filho que eu porto, na autoridade de um filho teu e que tem acesso a todas as graças que o Senhor quer derramar. Jesus, na autoridade de filho, nesta hora eu quero pedir para mim e para os meus irmãos que estão aqui, uma manifestação única e singular do teu Espírito. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, uma manifestação do teu Espírito, como nunca nenhum de nós que estamos aqui experimentamos. Uma manifestação até mesmo, Jesus, eu quero te pedir isso porque é um sinal. Eu quero te pedir manifestações marcadas pelo sensível, marcadas pela nossa carne, a nossa capacidade de ser humano, marcada, Senhor Jesus, por isso. Eu quero te pedir mesmo manifestações sensíveis do teu Espírito, para que fiquem claro e evidente a tua manifestação no nosso meio. Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha romper todas as barreiras que um dia nós colocamos até então. E quero te pedir, Senhor Jesus, que na autoridade de filho, nós sejamos agora ativados pela tua graça, ativados pela grandiosidade daquilo que é o batismo que um dia recebemos, ativados, Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor nos deu, pelo presente que o Senhor nos concedeu no dia do nosso batismo. Por isso, levanta os teus braços o mais alto que você puder, esquece o cansaço, o calor, esquece tudo isso. O ministério vai cantar e nós vamos cantar junto com ele. Essa música vai preparar o nosso coração para rezarmos, pedindo de fato um verdadeiro batismo no Espírito, um verdadeiro reavivar da graça de Deus nas nossas almas e da consciência de sermos filhos de Deus. Cantemos. Assim, ó Espírito Santo, nas profundezas do meu ser, vem e traz a esperança que é possível reviver. Vede então meus ossos secos ao chão, dos teus lábios, ó Senhor, sopra a ressurreição. Sopra, Espírito, sopra, Espírito, faz-nos reviver, nos põe de pé. Sopra, Espírito, sopra, Espírito, faz-nos reconhecer que tu és Deus, aquele que a morte venceu. Levanta os teus braços bem alto e repete assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta tarde, nesta tarde, eu me abro à ação do teu Espírito. eu me abro à ação do teu Espírito. Eu me rendo à tua presença. Eu me rendo à tua presença. Eu reassumo, Senhor, Eu reassumo, Senhor, diante do teu altar, diante do teu altar, o grande dom que eu recebi o grande dom que eu recebi de ser filho teu, Senhor. de ser filho teu, Senhor. Jesus, Jesus, concede-me a graça concede-me a graça de nesta hora nesta hora recobrar a dignidade de filho, recobrar a dignidade de filho, como tu és filho. como tu és filho. Eu te peço, Senhor, Eu te peço, Senhor, que o Senhor nesta hora que o Senhor nesta hora me ensine me ensine a me comportar novamente a me comportar novamente como um filho, como um filho, como um filho, como um filho, um filho que tem um pai um filho que tem um pai e que tem consciência de que é amado. e tem consciência de que é amado. Pai, Pai, diante da tua presença nesta hora, diante da tua presença nesta hora, nós queremos reassumir
Nós queremos reassumir a nossa condição de filho, a nossa condição de filho, a nossa condição de quem é amado a nossa condição de quem é amado e de quem muitas vezes é constrangido com esse amor. e que muitas vezes é constrangido por esse amor. Por isso, Senhor, nesta hora, Por isso, Senhor, nesta hora, eu quero assumir eu quero assumir a condição de filho a condição que eu recebi que eu recebi no meu batismo. no meu batismo. Por isso, vem, Espírito Santo, Vem, Espírito, reacende em nós, reaviva em nós reaviva em essa chama de filiação, essa chama de filiação, essa consciência de que eu pertenço ao céu, essa consciência de que eu pertenço ao céu, esta consciência de que eu não sou qualquer coisa, essa consciência de que eu não sou qualquer coisa, mas que eu sou um filho amado. mas que eu sou um filho amado. E com as tuas palavras vai pedindo o Espírito Santo de Deus. Ainda não ora no Espírito, com as suas palavras, você na autoridade de filho que porta, pode rezar. Reza como um filho agora. Se imagine na presença do Pai, porque Ele está presente aqui nesta hora. E peça a Ele a graça de recobrar essa dignidade de filho que você havia perdido pelo pecado, por uma vida desregrada, por uma vida distante da presença do Senhor. Peça a Ele agora a graça de que o Espírito Santo seja derramado nos nossos corações para nos recobrar que somos filhos e filhos amados, porque o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. O Espírito vem em socorro e manifesta o amor do Pai e do Filho sobre nós nesta hora. Por isso, vem, Espírito Santo de Deus. Eu quero te pedir, Espírito Santo, não só por mim, mas por cada um destes meus irmãos que estão presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias nesta tarde, no encerramento deste acampamento Revolução Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, sobre aqueles que estão em casa, um verdadeiro reativar do Teu Espírito em nós. As graças de filiação que um dia recebemos, que agora sejam reativadas na nossa alma, no nosso coração, no nosso ser, e que nós agora possamos sair daqui conscientes de que somos filhos pela graça que o Senhor nos concedeu no nosso batismo. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, vem sobre nós como fogo. Vem, Espírito Santo de Deus, pairar sobre nós, como no Evangelho pairava sobre as águas. Vem, Espírito Santo de Deus, pairar sobre nós, como pairavas na obra da criação. Vem, Espírito Santo, nos despertar, trazer sentido novamente para a nossa vida, para a nossa história. Vem, Espírito Santo de Deus, nos batizar nesta hora. Vem, Espírito Santo de Deus, nos dar a capacidade de assumir a condição de homens novos, a condição de mulheres novas. Vem, Espírito Santo de Deus, nos dar nesta hora a condição de assumir a dignidade que havíamos perdido por uma vida de pecado. Jesus, eu quero te pedir um profundo arrependimento nos nossos corações nessa hora. Eu quero, Senhor Jesus, te pedir que corações sejam agora feridos, Senhor Jesus, de arrependimento, arrependimento dos seus pecados, arrependimento da vida que levava até aqui. E quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha potencializar esse desejo da Tua presença, esse desejo de estar contigo, esse desejo de viver em Ti, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, vem em socorro da nossa fraqueza. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos destravar para uma vida nova, para a vida nova que o Senhor nos deu e o Senhor conquistou para nós. Solta a Tua voz no Espírito agora, em nome de Jesus. Solta a Tua voz, eu quero ouvir a Tua oração. Solta a Tua voz no Espírito agora. Ora no Espírito como um filho de Deus. Ora no Espírito como uma mulher nova. Ora no Espírito como alguém que está sendo ressuscitado por Deus. Você que carregava uma vida sem sentido, receba de Deus agora o sentido da sua vida de novo. Receba o sentido da sua história. Você, jovem, que andava na presença de Deus, mas andava aqui e no mundo ao mesmo tempo, receba agora de Deus a graça e a oportunidade de tomar uma decisão nova, uma decisão por Ele, uma decisão pela presença dEle. Receba nesta hora a radicalidade causada pelo Espírito nas nossas almas.
Receba, jovem, nesta hora, os dons que o Espírito está reservando para você e para te conceder, para ser um verdadeiro revolucionário nesta terra. Uma revolução que brota de uma vida no Espírito, uma revolução que brota de uma vida submetida à ação de Deus, à ação da graça que o Senhor tem a conceder a nós. Por isso, ora no Espírito. Eu quero pedir, Jesus, que aqueles que estão no nosso meio, que nunca fizeram essa experiência de orar no Espírito, que sejam agora tomados por esse dom, que sejam agora invadidos por esta graça. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que os corações mais endurecidos sejam agora, Senhor Jesus, amansados diante da presença do Teu Espírito. Aqueles, Senhor Jesus, que não eram abertos a esta graça da oração em línguas, que agora sejam tomados por esta graça, que agora sejam tomados pelo fluir do Teu Espírito em nós. Batiza-nos, Senhor, no Teu Espírito nesta hora, pela força do dom Canção Nova que o Senhor nos concedeu, que tem essa capacidade de levar as pessoas a este encontro. Nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, batiza cada um destes que agora estão nos acompanhando, aqui e em casa, Jesus, que sejam agora tomados por esta graça de vida nova, tomados pela consciência e pela dignidade de filhos que eles portavam nos nossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós nesta hora. Nós clamamos. Vem, Espírito Santo, ora no Espírito, solta a tua voz no Espírito. Ora no Espírito, não esmoreça. Não esmoreça, como um filho de Deus, ore no Espírito, solte a tua voz nesta hora. Jesus, eu quero te pedir manifestações dos dons nesta hora. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor derrame sobre a vida deste povo que aqui está uma manifestação, Senhor Jesus, do teu Espírito, concedendo dons, concedendo carismas, concedendo ministérios a este teu povo, Jesus. Eu quero te pedir um verdadeiro ressuscitar de uma vida carismática, que muitos já estavam afogando, que muitos já estavam enterrando, que muitos estavam perdendo, Jesus. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, um verdadeiro reativar do Espírito Santo, porque, Jesus, Tu és o batizador, Tu és aquele que virá batizar no Espírito e no fogo, como disse João Batista. Batiza-nos no fogo do Teu Espírito nesta hora, Senhor Jesus. Batiza-nos no fogo do Teu Espírito nesta hora. Batiza-nos no fogo do Teu Espírito nesta hora. Batiza-nos no fogo do Teu Espírito nesta hora. Você que está sentindo o seu corpo tremer em algumas partes, não tenha medo. É a ação do Espírito te alcançando nesta hora. Você que estava sentindo um verdadeiro calor no seu corpo, em alguma parte do seu corpo, como se você estivesse mesmo próximo a uma fogueira, próximo a um fogo, que está te aquecendo e está te dando um calor grande nesta hora. Seja agora tomado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa fluir o Espírito Santo de Deus nesta hora. Deixa fluir a graça de Deus nesta hora, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus. Eu ainda insisto, como um filho de Deus, como uma filha de Deus, ora no Espírito. Ora no Espírito nesta hora. Vai crescendo na sua oração. Quando nós oramos no Espírito, nós estamos dando abertura ao Espírito Santo nos nossos corações. Ora no Espírito.
Só as nossas vozes. Continua orando no Espírito. Vai crescendo na sua oração. Vai se abrindo mais à ação do Espírito. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos mais Espírito Santo de Deus. Mais Espírito Santo de Deus. Ora, não esmoreça na sua oração. Eleva a tua voz, eleva o volume da tua oração nesta hora, como um filho de Deus. Eu repito mais uma vez, você que não orava no Espírito, seja agora agraciado por Deus e receba esse dom do Espírito. Ore no Espírito nesta hora. Sinto no meu coração Jesus chamando muitos para corresponder a uma vocação. Não tenha medo. Não tenha medo. Você verá manifestações do Espírito na sua vida a partir de hoje. Não tenha medo. Não negue essas manifestações do Espírito, mas deixe fluir. Deixe fluir. Eu vejo o Senhor concedendo a alguns jovens que estão aqui no nosso meio um ministério da palavra, um dom de pregação. Deus está te concedendo esta graça. Não despreza os dons que Deus está te concedendo. E antes de encerrarmos esta oração, ainda por mais um instante, e na suavidade do Espírito, vai soltando a tua voz no Espírito mais uma vez. Toca na pessoa que está do seu lado, só coloca a mão e continua orando no Espírito.